Que farei de Jesus chamado Cristo? Evangelho de Mateus capítulo 27. Comentário de Emaro Persona. Quando nós vemos uma coisa que aconteceu há 2000 anos, né, nós podemos pensar assim, puxa, esses judeus eram maus mesmo, né, que pessoas ruins, que pessoas perversas terem feito uma coisa dessas, né? Mas existe uma voz que ainda ecoa depois desses 2000 anos. E essa voz é a voz de Pilatos. Às vezes a gente coloca frases famosas, enfeita algum caderno com frases importantes de pessoas famosas, e nós nos esquecemos que tem uma frase de um homem famoso que é importante, ela até hoje vale. Ela ecoa até os nossos dias, 2000 anos depois, em Mateus 27. Esse homem famoso chama-se Pilatos. Mateus capítulo 27, versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Isso está valendo ainda. Essa pergunta que Pilatos fez há 2000 anos é uma pergunta que todos deveriam fazer a si mesmos, ou deveriam escutar, e tentar responder: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? O que farei? Eu posso fazer como Pilatos, né, que a princípio ele até temeu, mas não por conhecer as Escrituras, ou nem por ser judeu, ou nem por estar interessado em Jesus, mas ele temeu por questões de medo, simplesmente medo religioso, né, medo supersticioso. Porque a mulher dele, um pouco antes, no versículo 19 desse capítulo 27, disse assim: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E eles obviamente tinham muito receio de sonhos, né? Como muita gente tem hoje, medo de sonho. E a mulher de Pilatos sonhou para não se envolva com ele. Esse aí é problema. E ele teve medo. E depois, quando os judeus falam para ele lá em João, no nosso capítulo de João, versículo 19, capítulo 19, versículo 7, Pilatos diz que não tinha encontrado nele nenhum crime e queria até empurrar para que os judeus resolvessem aquilo. Mas no versículo 17 eles falam: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Esse é o medo supersticioso. Quem é esse? Da onde você é? Ele pergunta para Cristo. No versículo 9, entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Ele já tinha escutado o Senhor falar que o seu reino não era desse mundo. Agora eles falam que ele é filho de Deus. Um filho de Deus é um ser divino. Até mesmo nas religiões pagãs, eles entendiam isso, que alguém que fosse vindo de Deus, ou de qualquer um dos deuses, teria atributos divinos. Quem és tu? E aí ele tem medo. Hoje muita gente, quando ouve falar de Jesus, trata a questão da forma supersticiosa apenas. Tem medo, simplesmente tem medo. Não crê. Tem temor, mas não crê. Tem medo, mas não crê. Então uma resposta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Uma das respostas que o homem dá é: eu vou ter medo dele. Eu não quero me envolver com ele. Eu não quero nada com ele. Essa é uma das respostas dos homens. E Deus vai cobrar essa resposta um dia. A outra resposta é aquilo que Pilatos faz, outro comportamento, né? É o que o próprio Pilatos faz. Ele, quando fica sabendo que ele tem algo a perder, no versículo 12, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta estes, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Pronto. Isso decidia a questão para Pilatos. Por quê? Ele não queria perder a amizade de César. E muitos que escutam a pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Quando ponderam a possibilidade de perderem amizades, falam assim: ah, não.
não quero perder a amizade de César, eu não quero perder a amizade do mundo, eu não quero perder meus amigos, então não vou fazer nada, não quero me envolver com esse. Outros também negam, né, ou rejeitam a Cristo por ignorância, como fala aqui em Atos 3, o irmão leu no versículo Atos capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes. Então eu fiz por ignorância. Então eu vou alegar isso, quando chegar na presença de Deus, que eu não quis crer em Jesus porque eu ignorava. Eu não sabia nada a respeito dele, sabia muito pouco. Não me ensinaram tudo o que eu precisava, nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu vou me declarar um ignorante na presença de Deus. Será que vai funcionar? Também não. No versículo 19, desse mesmo Atos 3, ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eles tinham que se arrepender. E mais adiante, no capítulo 7, no capítulo 7 de Atos, nós vemos o que havia no coração desses que poderiam até alegar ignorância. Capítulo 7 de Atos, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Eles eram completamente responsáveis, como será responsável qualquer ser humano que se encontrar com Deus. Não haverá desculpas na presença de Deus. Eu não quis perder a amizade do mundo. Eu fiquei com medo de me envolver com esse Jesus, eu não sabia. Eu era ignorante a respeito das coisas dele. Era ignorante, eu não sabia nada sobre nada, absolutamente nada. Muito pouquinho só que me falaram. O cego que foi curado por Cristo, quando falaram para ele assim, esse homem é pecador, ele reconhece a sua própria ignorância, ele fala assim, olha, se é pecador não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não há como alegar ignorância diante daquele que Deus afirma que é o seu Filho e que foi entregue para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. E um dia, todo ser humano vai ter que dar conta disso. O que você fez com Jesus chamado Cristo? Essa vai ser a pergunta de Pilatos, mas vai ser essa também a pergunta que Deus vai fazer a cada ser humano. O que você fez de Jesus chamado Cristo? Você teve sua chance. Você escutou. Você ouviu o Evangelho. O que você fez? Que rumo você tomou? Eu fiquei com medo. Pilatos também ficou. Eu não sabia tudo. Os judeus também alegaram isso. O que você fez? O que farei de Jesus chamado Cristo? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.